Você já tem um negócio? Você já tem um comércio? Então vou te dar 5 motivos pelo qual você deveria pensar em ser um franqueador, ter a sua própria rede de franquias. Canal do Engenheiro Tabajara. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Ferrer, do canal do Engenheiro Tabajara, especialista em franquias, em negócio, em varejo, também falo um pouquinho de dinheiro e de investimentos. E eu queria fazer você que é comerciante, que já tem um negócio, pensar por que não você não ter a sua própria rede de franquias. Eu entendo um pouquinho disso, já formatei algumas franquias e também trabalhei em grandes franqueadoras. Hoje eu sou franqueador e eu tenho um monte de ideias para você, tá? Mas nesse vídeo eu vou focar em 5 das principais ideias que você precisa analisar, que pode fazer com que você se convença de que o seu negócio poderia ser uma excelente rede de franquias. Eu vou te chamar lá para o computador para falar de números. Sejam bem-vindos novamente à minha tela de computador e ao meu Excel. Pessoal, hoje não sou eu que vou apresentar a planilha para vocês. Eu vou me retirar para dar espaço ao nosso homenageado, o George Floyd. A gente está numa semana bastante difícil e a gente queria trazer um pouquinho aí de homenagem e de consciência para todo mundo. Então te vejo no formato do avatar aqui, George Floyd. A gente vai falar de 5 motivos para você se tornar um franqueador. Esse vídeo é para você que já tem um comércio, que tem algumas lojas, já está na rua, já está no shopping, para você entender a visão de quem formata a franquia, para saber se o outro lado está disposto a entender as principais vantagens de se tornar um franqueador. Eu estou trazendo 5, tem muito mais oportunidades, tá? Também tem partes negativas, vou falar um pouquinho de cada aqui, mas vou focar nessas 5, tá? Vamos lá, eu tenho a planilha aqui então. Primeiro a gente vai começar com os 5 motivos, quais são, e depois a gente tem aqui 3 colunas onde eu vou colocar essa coluna. A gente tem o grupo de lojas que não é franquia, tá? Aqui a gente tem a loja como franquia e aqui a gente tem as diferenças entre as partes. Bem, eu vou dar um zoom aqui nos motivos para a gente enxergar melhor aí para vocês. Vamos lá, galera. Bom, primeiro, dos 5 motivos, o primeiro, o investimento é do franqueado. Esse é um dos principais. Eu tenho certeza que você, mesmo tendo dinheiro, tem um cuidado especial em poder investir, né? Então, você, por exemplo, se o seu negócio gasta 100 mil, você investe 100 mil. Se o seu negócio gasta 300 mil, você deixa de investir 300 mil para uma outra pessoa investir no seu negócio. Ou seja, é bom porque outra pessoa está investindo numa marca, num negócio, na sua ideia. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o acompanhamento das obras fica por conta do franqueado. Pode não parecer, né, para quem está de fora, mas acompanhamento de obra é assim. Se você está em cima todo dia, ela sai assim numa loja de shopping, demora 3 meses. Uma loja de rua demora uns 2 meses. Se você não está em cima, assim, dura 50% a mais. Ou seja, dá muito trabalho. E para você acompanhar uma obra, sendo que você tem uma pequena rede de lojas próprias, imagina como seria, né? Você teria que largar as suas lojas, a sua operação do dia a dia, né? Às vezes uma hora que você tem com a família para poder tocar a obra. Então esse é um ponto que a gente considera bastante importante. No primeiro ano de negócio, isso dá uma grande diferença. O segundo ponto é o faturamento cresce quando tem o dono, né? O dono, ele faz uma diferença brutal no negócio. Assim, se o negócio não precisasse de dono, todo mundo que tem dinheiro ia abrir negócio, colocar gerente ia dar certo. E não é isso que acontece na prática, né? Então o dono, para quem já me conhece, eu sempre que eu faço uma planilha com alguma variável, eu coloco ele em amarelinho. Então eu estou considerando aqui para o nosso exemplo, porque todos esses exemplos eu vou transferir para a planilha depois, né? Para vocês entenderem esses 5 fatores, o impacto financeiro que ele dá no negócio. Então estou colocando aqui o dono presente, ele aumenta em 10% o faturamento do negócio. Por que aumenta o faturamento? Bom, o dono ele comanda, ele faz escala, ele tem poder de decisão. Nem sempre o gerente tem o poder de decisão do dono, né? Às vezes o dono não transmite essa responsabilidade para o gerente, né? Então a gente tem aqui que o dono, é claro, tem donos que estragam o negócio, tá? Mas a gente está falando do negócio tradicional onde o dono que cresce, o dono que chegou lá para ter meia dúzia de lojas.
O quarto ponto é que os impostos caem demais. Tá? Quando abre um negócio novo, é quase que assim, o imposto ele é o menor possível, né? Dependendo ali você tem, claro, os formatos de impostos e tem também, né, as tabelas, etc. Então, mas ele é o menor possível quando você abre. Quando você fica grande, os impostos aumentam. Então tem uma curva aí de crescimento que o negócio novo ele divide os impostos, né? E o dono é o gerente, né? Então a gente colocou aqui que a operação do dono do gerente, ela, por exemplo, ela economiza porque ele quer apagar a luz quando está acesa, né? Para economizar a iluminação, ele tem mais criatividade, etc. Então não só no faturamento, mas também tem uma pessoa que ele é responsável pelo administrativo, pelo financeiro, pelo dinheiro, etc. Coisa que só o dono faz, o gerente, por menor que seja, não tem a mesma consciência, né? Gerente é muito bom quando é uma pessoa muito boa de vendas. Aí, assim, tem muito gerente que é bem treinado, assim, inclusive, na minha opinião, o gerente, ele vende melhor que o dono, só que o dono, bem treinado, administra muito melhor. Então, vamos lá. Começando aqui, qual que é o exemplo que eu tenho aqui na planilha 2? Eu tenho o grupo de lojas que ainda não é franquia. Então, eu estou tirando como exemplo um CNPJ que está dentro do Simples Nacional, que tem faturamento maior que 300 mil. Todas as informações são necessárias para a gente compreender a planilha embaixo. Tá? E aqui uma franquia simples de uma única loja e aqui no quarto as diferenças entre eles. Vamos lá, vou descer aqui. Eu tenho duas possibilidades aqui que eu vou analisar com vocês. Você tem uma loja de rua, loja de shopping, tá? E o investimento de rua total, 200 mil da rua e 300 mil para o shopping. O faturamento de 50 mil na rua e 80 mil no shopping. Esse é o primeiro ponto de divergência entre você ter um negócio próprio e você ter uma franquia. Voltando aqui, pode ver, 200, 300, 200, 300, tudo igual. 50 para 55, o que aconteceu? Ele não vende 10% a mais porque é o dono que está operando na franquia, então ele vende mais, tá vendo? Poderia ser qualquer coisa, tá, pessoal? Inclusive, quem quiser essa planilha para fazer a simulação do seu modelo de negócio, o meu negócio de rua tem média 60 mil. Aí a gente vai lá e te ajuda, a gente manda a planilha, aqui é tranquilo, tá? Eu deixo o meu e-mail depois para quem quiser pode pedir. Então, estou considerando que nesse modelo de negócio, a rua vende 50 e no shopping 80. Aqui, o negócio próprio tá a maior diferença, na minha opinião, a maior vantagem de se franquear, que está na parte do planejamento tributário. Então, por exemplo, se você está, deixa eu só arrumar aqui, se você está com imposto na sexta faixa, porque você fatura 300 mil, se você fatura 300 mil, tá, você tem um imposto na sexta faixa do varejo, tá, porque o seu faturamento anual ultrapassa 300 mil de faturamento, você tem imposto no Simples Nacional de 19%. Isso significa que 19% do que você fatura, você deixa para o governo. Tá? Então, se você fatura 50 mil, você paga 9.500. Se você fatura 15.200, se você fatura 80 mil, você paga 15.200 de impostos. Se você é uma loja nova, tá? Você fatura a menor faixa possível. A menor faixa possível do anexo 1 é 4,5%. Ou seja, você abre esse negócio pagando 4,5%. 4,5% para 19%, assim, é um absurdo de economia. Então, assim, a gente está falando de economizar cerca de 15% de impostos. Então, o negócio, ele pode ser o mesmo negócio. Só o fato de você ser novo, ter acabado de abrir e não atingir ainda o teto da primeira faixa, você está pagando 4,5% de impostos. Entende que dá tipo 15% de diferença de imposto? 15% é maior do que o lucro que as franqueadoras prometem. 15% é maior do que o lucro que a maioria dos negócios por aí, né, sendo varejo de rua, shopping, dá. Então é um fator muito importante. Tá? Sendo que, depois que ele atinge a normalidade do faturamento, aqui eu estou colocando 55, 88 mil, né, rua e shopping, ele vai para as faixas padrão. Só que aqui, como trata-se de uma única operação, uma única franquia que a gente colocou em cima, e não um grupo, é um CNPJ com um único faturamento, a gente tem a faixa de impostos menor, olha só. Então a gente teria aqui na rua uma única loja faturando, dá 9.000%, aqui 10,7%. Tá? Dentro desses valores, 88
48 mil, 55 mil. Isso quer dizer que depois de consolidado o faturamento, você tem uma economia de 9,5% no imposto e 8,5% em outro. Isso quer dizer que você economiza 4,750 na loja de rua e 6,600. Muitos negócios que faturam isso ou que investem isso, dá isso de lucro no mês. Aqui a gente está falando de economia em impostos. Beleza? Entenderam? Próximo. Aqui o lucro, a gente está considerando que... o lucro após impostos é só a conta do faturamento menos impostos. Aqui a gente começa a ver a diferença. Depois que paga os impostos, um sobrou 78 mil, o outro sobrou 64 mil. Um sobrou 49 e o outro sobrou 40. Já começa daí. A gente está colocando que o custo do gerente de rua, o custo total, não só o salário, o custo total que a empresa investe, 5 mil na rua, 6 mil no shopping, tá? E aqui a gente tem outra variável, CMV, tá? Que é o 35%, você pode jogar quanto for para o seu negócio, se é 30, se é 25, se é 20, tá? Aqui é o prefeito de planilha, os dois estão iguais, tá? O CMV de 35 e o CMV de 35. Aqui deu uma diferença um pouquinho diferente, porque o faturamento daqui é um pouco maior do que o daqui. Então o CMV está acompanhando a proporção do faturamento. As despesas, tá? A minha opinião é que nessa simulação, as despesas ficaram bastante baixas, tá? Todas as outras despesas, mas isso pouco importa para efeito de simulação, né? Porque os dois, é importante comprovar que os dois são iguais, tá? E você que administra seu negócio, você sabe melhor, não é a pauta aqui. A gente pode até fazer uma pauta depois sobre a abertura de despesas. E aqui, tá? O que a gente congelou? O lucro líquido do negócio. Então vamos supor, a análise que a gente tem que fazer de resultado final é a pergunta que eu faço para você que já é empresário e que não é franqueador. Quanto dá de lucro a sua loja? Aí você fala, não, depois de eu pagar todas as contas, na minha loja de rua dá 10%, na loja de shopping dá 8%. E pra gente aqui tanto faz, tá? A gente, mais uma vez, é amarelinho, podia ser 12% no shopping, tá? Daí a planilha inteira ela responde. Tá, mas eu tenho a crença de que a gente agora na época de pandemia, a gente está com essa, né, ou no pós-pandemia, ou pelo menos, né, no cenário de crise que a gente vê desde 2015, né, a gente está com essa média por aí afora. Então, considerando isso, a gente chega no final da planilha, olha só, enquanto você com um negócio que paga mais impostos, que investe em gerente, etc, etc, você tem 10% aqui e 6% aqui, aqui você tem de lucro 21%, ou seja, 11% a mais, tá? Ou 18% contra 8%, ou seja, mais que o dobro de lucro. Tá? Então, no final das contas, o seu lucro é maior em torno de 10 a 11%, observando esse cenário. Se eu considerar no primeiro ano, vai ser muito maior, tá? O primeiro ano da franquia, porque ela paga muito menos impostos. Depois do primeiro ano, ela vai se adequando mês a mês às novas faixas, né? Então, a gente está falando aqui de se, por exemplo, se o negócio ele tiver, assim, inclusive um giro grande de CNPJ, de empresários, o compra e vende e tal, que acontece em algumas franqueadoras, tá, gente? Né? Não é sempre que, né, o franqueado ele fica por muito tempo, né, na loja. Então, tipo, por exemplo, o negócio tem a vida média do franqueado de 4 anos, ou seja, a cada 4 anos você tem alguém entrando com CNPJ novo, né, colocando um pouco mais de dinheiro na loja, reformando, né, pegando um CNPJ zero bala para poder gozar dos impostos mais baixos porque é um CNPJ novo. Tá bom, gente? Acho que é isso, tá? Tem muita coisa para falar, mas o vídeo vai ficar muito longo. A gente pode criar outros temas depois. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem a planilha, fique à vontade, eu vou deixar meu e-mail aqui no link para vocês. Um grande abraço, viu? Até mais. Canal do Engenheiro Tabajara.